existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver. Bondoso sem rancor, fiel e paciente, humilde sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Olá pessoal, aqui é Dudu Ferreira e hoje eu quero falar sobre arrependimento do Novo Testamento. A palavra arrependimento no Novo Testamento é metanoia, mudança de mente. Uma forma diferente de pensar muda a forma de agir, é um fato. Já no Antigo Testamento, a palavra arrependimento é teshuva, que significa voltar, que significa virar-se. E, na verdade, aparece 46 vezes, sendo que 37 refere-se a Deus e 9 ao homem. E como sabemos que Deus não peca, essa palavra não está dizendo sobre se arrepender de pecados. Em 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 9 em diante, fala que havia uma glória no ministério de condenação, que havia uma glória. Até porque no Antigo Testamento, para você receber bênçãos ou para ver a bondade de Deus, você tinha que se arrepender primeiro. Mas no Novo Testamento nos mostra que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Vamos ver muita coisa, muitas passagens que nos mostram isso. O problema é que a igreja evangélica ela tem sido ao longo dos anos muito legalista. Tem sido misturado lei com graça. E como diz lá em 2 Coríntios 3,9 que há uma glória no ministério da condenação, se tratando dos 10 mandamentos, versículos antes fala sobre isso, há uma glória que é totalmente maior. Diz que a glória do ministério da justiça, que é aquilo que Cristo fez, ele nos transferiu a sua justiça. Isso tem que ser falado sempre, porque esse é o resultado da cruz, esse é o entendimento que vai trazer uma metanoia, uma mudança de mente. E tem gente que acha que esse tipo de mensagem vai trazer libertinagem, ou vai trazer
vai fazer as pessoas pecarem mais, vai dar licença para pecar. Uma que ninguém precisa de licença para pecar. Pecam sem licença. Mas há uma glória maior, progressiva. E no texto aqui diz, versículo 8, 2 Coríntios 3, diz: porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Precisamos ouvir mais sobre o ministério da justiça. Precisamos entender o que é arrependimento do Novo Testamento. No Novo Testamento, nós entendemos que Deus, Ele mostra a sua bondade e a bondade dele transforma a nossa mente. Jesus falou isso em quase todas as parábolas. Eu costumo dizer que tudo que Jesus fez, tudo tem um significado, salvação. Muitos acham que a mensagem evangelística, a mensagem de salvação é apenas para evangelizar. A mensagem de salvação é para a igreja, a mensagem de salvação é para casais, é para empresários. Isso porque o que Cristo fez causa uma transformação real. A única transformação que vem pelo poder de Deus é o Evangelho. São as boas novas do Evangelho, as boas notícias. Em Lucas 15, Jesus fala de 3 parábolas, mas existe 2 que nos mostram o arrependimento de uma forma neotestamentária. Qual é a verdadeira forma de arrependimento, mudança de mente, metanoia no Novo Testamento? Por exemplo, muitos falam que o filho pródigo, ele se arrependeu porque ele voltou, ele se levantou, levantar-me-ei e irei até o meu pai. Só que havia uma motivação totalmente errada. Ele não se arrependeu ali porque ele fez a coisa errada. A motivação dele era a barriga, era o estômago, era a fome. E ele foi até o seu pai por causa disso. Só que lá ele viu a bondade do pai. Foi gritante ao olhar o pai correndo ao encontro dele. Foi algo que mudou a bondade do pai, mudou a forma de pensar e certamente ele dali para frente foi um outro homem. A passagem do bom pastor, por exemplo. A ovelha, ela se desgarrou, ela saiu, ela resolveu, por cargas d'água, não sabemos, se sair do aprisco, se desgarrar. E naquele momento, longe, o bom pastor foi ao encontro também. Ele não esperou a ovelha voltar, ele foi ao encontro da perdida, da ovelha número 100. E lá ele pegou, colocou nos ombros, tratou das feridas, a bondade do bom pastor. E quando Jesus fala no final que há uma festa no céu, quando um pecador se arrepende, Deus ainda festeja quando ele coloca. E o arrependimento da ovelha, onde está? Me mostra o que a ovelha fez, o que o filho pródigo sentiu. Na verdade, existe uma atitude que é a nossa parte, que é nos entregar. O arrependimento é quando você se entrega, quando você entende que você não dá conta, quando você permite ser colocado nas mãos do oleiro. A transformação do vaso, ela é através das mãos do oleiro, quando se deixa ser moldado. Quantas pessoas você pergunta, busque a Deus, se converta ao Senhor, e a pessoa fala, um dia vai acontecer isso. Quando ele fala isso, é porque ele acha que ele pode se salvar. Para você entender isso melhor, por exemplo, alguém está se afogando. O salva-vida, ele geralmente vai ao encontro para salvar quando aquela pessoa que está se afogando, ela já está quase verdadeiramente se afogando. Porque enquanto ela tem força, ela acha que pode se salvar, está se debatendo, ela pode levar o salva-vida junto para o fundo. Mas quando ela vê que não tem jeito, eu não tenho jeito para mim, eu já tentei de todas as formas, é a hora que o salva-vida pega e consegue salvar. Isso acontece quando você entende que você não dá conta, que você depende de Deus, que a salvação é você entender que Cristo, Ele é a sua fonte. Sem você, como que acontece numa fonte? Por exemplo, no meu instrumento, teclado. Se eu estiver tocando ele e alguém puxar a fonte, desligar a fonte, o que acontece? Ele para de funcionar. E nós precisamos ter isso em mente. Nós não funcionamos sem Deus. Ele é a nossa fonte. Ele é o nosso Abba. E a metanoia, ela deve ser constante. A metanoia na nossa vida, ela precisa ser todos os dias, todos os momentos. Como que acontece a metanoia, a mudança de mente? É a exposição da palavra de Deus na nossa mente.
Por isso que a palavra nos diz lá em Romanos 12, no versículo 2, que transformai-vos pela renovação da palavra na mente. E essa transformação, ela vem quando o evangelho é exposto, o que Cristo fez, a água da palavra. Nós precisamos ser limpos todos os dias. O sangue de Jesus nos purificou de todos os pecados. Nós fomos perdoados lá na cruz, só que nós precisamos da água que nos purifica. Muitos não entendem o lava-pés de Jesus. Jesus estava remetendo algo, um sacrifício que havia no Antigo Testamento. No livro de Números nos mostra um sacrifício que quase ninguém prega esse sacrifício. O sacrifício da novilha vermelha. E esse sacrifício, as cinzas da novilha vermelha era colocada na água. E quando alguém tocava em algo morto, ou algum defunto, ou algum cadáver de animal, ele precisava passar por aquele ritual. E os seus pés eram lavados. Então a água ela precisava conter as cinzas. O que significa cinzas? Cinzas quer dizer que houve um sacrifício e foi consumado esse sacrifício. E as cinzas aparecem quando o fogo acaba, porque isso quer dizer que já foi consumado. O sacrifício, aquele cordeiro ou animal, ele foi totalmente consumido. E foi isso que aconteceu na cruz. O está consumado quer dizer que Cristo nos perdoou de todos os pecados. Só que nós precisamos nos lavar, porque nós temos essa carne que tem uma inclinação ao pecado. Por isso que Paulo falou, eu esmurro o meu corpo. Ou seja, ele não falou, eu esmurro a mim mesmo, porque ele não se referia a quem ele era em Cristo. Não se referia ao seu espírito que nasceu de novo. Ele falou da carne. A nossa carne ela tem inclinações. E como que eu deixo a minha carne cativo? A palavra de Deus. A palavra do Senhor, a exposição com cinzas. A água da palavra ela precisa conter cinzas. O que são cinzas? É você entender que foi consumado. A exposição das Escrituras acerca da redenção, da justificação, isso tem que ser diário. Nós precisamos ser lavados todos os dias, a todo momento, pela palavra. Por isso que nesse momento você está tendo contato com a exposição da palavra, da água que contém as cinzas. Amém? E assim como o bom pastor foi ao encontro da ovelha, ele buscou a ovelha. Você entende isso? Jesus, quando ele conheceu Pedro, por exemplo, o primeiro contato que Jesus teve com Pedro, que está lá em João 1, fala que ele estava buscando os seus apóstolos, selecionando, e ele queria Pedro. E ele, no primeiro contato, já até mudou o nome, deu um apelido para Pedro, falou, você agora é Cefas, que é pedra no aramaico, e Pedro é pedra também, só que no grego. E ele dá esse apelido, só que parece que Pedro não deu muita atenção a Jesus e continuou vivendo a vida dele. Só que Jesus buscou, Jesus foi lá, certa vez, onde Pedro tinha acabado de ter uma noite frustrante, sem pescar um peixe. Ele pede o barco emprestado de Pedro, vai lá ele falou, Pedro, posso usar o teu barco? Pedro tinha acabado de chegar de uma noite perdida e naquele momento ele ouviu a exposição da palavra. E depois da exposição da palavra, a bondade de Deus entrou em ação. E logo após a exposição da palavra, Jesus faz aquele desafio a Pedro, lança novamente as redes ao mar. Naquele momento ele viu a bondade e através da bondade, o que ele falou? Afasta de mim, que eu sou um pecador. Ele se arrepende. Ele reconhece que ele não dá conta. Ele reconhece que ele é um pecador necessitado da obra redentora de Cristo. E vimos isso em muitas passagens. Por exemplo, a salvação, o arrependimento, ele está quando aquela mulher quebra o vaso, aquele perfume que era caro, que tinha o valor de quase um ano de trabalho. Quando é quebrado, muitos usam essa passagem para falar sobre quebrantamento, mas o verdadeiro quebrantamento é você entender que você é perdoado. Por isso que logo em seguida Jesus lança uma frase poderosa. Ele fala, quem muito é perdoado, muito ama. Quanto mais você entende o sacrifício, quanto mais você recebe a água que contém as cinzas da novilha vermelha. E isso fala da palavra da redenção, da pregação do Evangelho, a pregação da cruz de Cristo, a pregação que realmente tem poder. Essa palavra é Cristo crucificado, que ressuscitou em glória. E quando ressuscitou,
tudo foi consumado. Ele nos perdoou, Ele nos reconciliou com Cristo e nos transferiu a justiça dele. Lá em Romanos 5,17 nos fala isso. Pela desobediência de um só, que foi Adão, reinou a morte. Muito mais pela obediência de um, Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A obediência dele, a morte de cruz em nosso lugar, ele nos trouxe a abundância da graça e o dom da justiça. Nós temos esse dom, essa dádiva, que não é por merecimento, é pela graça, é um favor totalmente imerecido, mas nós recebemos porque essa é a bondade de Deus. Esse é o arrependimento que Deus quer fazer. Deus, ele quer mostrar a sua bondade e essa bondade vai renovar a sua mente. Por isso que existe tantos pastores, eu conheço muitos pastores que não gostam dessa palavra, porque há uma glória no ministério da condenação, mas existe uma glória muito maior no ministério da justiça. Creia no ministério da justiça. Receba a exposição do Evangelho que Cristo morreu lá na cruz por nós, para nos reconciliar com Deus. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue do seu Filho e nós estamos juntamente com Ele nos lugares celestiais, reinando. Precisamos nos ver como Deus nos vê, precisamos viver o que Cristo fez na nossa vida, precisamos entender o que Cristo é em nós. Cristo em nós, esperança da glória. E Deus desejava mostrar essa glória desde o Antigo Testamento. Quando Moisés perguntou, mostra-me tua glória, ele falou, eu mostrarei a minha bondade. A bondade de Deus é a manifestação da glória de Deus em nós. Amém? Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, hoje você tem a sua oportunidade. Receba Ele, fala, eu recebo esse amor, eu recebo essa bondade, eu não dou conta por mim mesmo, eu não consigo me salvar, não existe nada em mim que possa me levar a viver a vida abundante que Cristo trouxe para mim. Não existe nada, não tem como eu viver, eu não dou conta. Arrependimento é quando você se entrega, por isso se entrega a Ele nesse momento. Amém? Deus te abençoe rica e abundantemente.